Josué 23, do 1 ao 5. Aqui nessa passagem, temos aí o discurso de Josué, já no final já da sua vida, já bem idoso. E aqui ele faz dá algumas palavras de incentivo e de repreensão, de aviso para o povo de Israel. Ele diz assim: muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os inimigos ao seu redor. Josué agora já era bem idoso. Ele chamou todo Israel, os seus anciãos e os seus chefes, e os seus juízes e os seus oficiais. Ele disse: já estou bem velho, e vocês viram tudo que o Senhor seu Deus fez com todas essas nações por causa de vocês, certo? Porque o Senhor seu Deus é o que lutou por vocês. Vejam bem, por sorteio eu reparti entre as tribos de vocês estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, desde o Jordão até o Mar Grande, na direção do pôr do sol. O Senhor seu Deus as afastará e as expulsará da presença de vocês, e vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor seu Deus prometeu. Amém? Então, essa foi as palavras de Josué, já na sua velhice. E embora os versos comecem dizendo que a terra já tinha sido dada, mas Josué na fala dele diz que ainda restam algumas nações, porque o povo de Israel não tinha expulsado elas totalmente. Expulsaram várias nações, mas ainda restavam algumas no meio do povo de Israel que precisavam ser eliminadas. E é por isso que Josué estava um pouco preocupado. Será que a nação seria capaz de preservar o que havia sido conquistado até então? Será que todos os territórios que haviam sido desbravados, que haviam tomado posse, será que eles iam preservar esses territórios até o fim, até dali para frente? Porque muito provável que, se eles não eliminaram as nações que restavam, é capaz de eles perderem as que já tinham, perderem os territórios que já tinham. Então Josué estava bem preocupado com o que ia acontecer dali para frente quando ele morresse. Porque se o povo tivesse ido com o mesmo afinco que eles estavam no começo, de eliminar tudo que tinha pela frente, Deus teria dado um descanso completo a eles, eles não teriam com quem se preocupar. Só que aquela recusa em deixar algumas nações para trás, deixar algumas nações ainda sobreviverem, custou caro para eles, como nós já vimos na lição. Então era isso que Josué estava preocupado, ele já conseguia ver ali uma sombra do que poderia acontecer no futuro. E novamente lembro, a vitória foi intervenção de Deus, não foi por mérito de vocês. Vocês não têm a capacidade nenhuma de vencer essas batalhas. Foi tudo obra de Deus, foi tudo milagre. Todas essas batalhas foi tudo milagre de Deus, não foi por força de vocês. Então, a vitória não era uma realidade consumada e imutável para Israel, mas uma possibilidade sempre presente pela confiança constante e fiel na ajuda disponível de Deus. Ou seja, a vitória não era uma coisa garantida o tempo todo, não era aquela coisa certa todo o tempo, eles sendo fiéis ou não. A vitória só era possível se eles fossem fiéis. Se eles fossem desobedientes, a vitória não vinha. Se eles permitissem que o mal permanecesse no seu meio, a vitória não viria. Então eles teriam o tempo todo estar fiéis, o tempo todo estar com a vida descortinada, a vida transparente diante de Deus, para que Deus pudesse se agradar deles e assim eles teriam a vitória completa. Enquanto eles tivessem algum pecado escondido, enquanto eles estivessem poupando alguma nação ali no meio deles, enquanto eles estivessem guardando algum ídolo, alguma coisa, podia ter certeza que eles iriam fracassar, como foi no caso de Acã. Então,
como o povo de Israel tinha evitado de destruir algumas nações, então era isso que Josué estava preocupado. Se dali para frente eles continuariam sendo vitoriosos, sendo que eles estavam dando uma brecha para o inimigo habitar no meio deles. Aquelas nações que ficaram, aquelas nações que foram poupadas, a Bíblia diz que elas serviram de laço, porque levaram o povo de Israel a pecar. E a gente leu aí o livro de Juízes e viu a realidade triste que o povo de Israel se meteu. Quando Josué morreu, o líder do povo de Israel deu a sua vida, né? Morreu. O povo todo se afastou, o povo todo se desencaminhou e não teve juiz que desse jeito. Toda vez que o juiz estava liderando o povo era obediente, pois toda vez que o juiz morria, o povo voltava para a gandaia. Tudo isso era resultado de eles terem deixado espaço para Satanás. No começo do livro de Juízes, o povo se reúne em Boquim e o povo chora, o povo fica ali desesperado, porque Deus disse a eles que, por causa daquelas nações que eles não expulsaram, toda vez, recorrentemente, alguma daquelas nações que eles não tinham expulsado iria dominar sobre eles. E aí foi o que aconteceu. Os midianitas vieram e dominaram. Os edomitas vieram e dominaram. Os filisteus nem se fala. Então, por causa daquilo que eles não abandonaram, eles se tornaram escravos. E hoje também. Cada pecado que você acaricia, cada pecado que você deixa permanecer na sua vida, ele se torna o seu senhor. Você se torna escravo dele. As nações que eles não expulsaram por pena se tornaram as nações que dominaram o povo de Israel no período dos juízes. E os pecados que a gente deixa, o espaço para Satanás que a gente deixa no nosso coração, acaba por dominar a sua alma, acaba por escravizar a sua mente. Então, é aquilo que a Bíblia diz. Quem está sentando no trono do seu coração? Quem é que você está deixando reinar na sua vida? Se você deixa espaço para Deus, Deus é que vai dominar. Se você deixa espaço para Satanás, é ele que vai dominar. Então, qual é a única maneira de a gente vencer Satanás hoje? Qual é a única maneira de a gente ter uma vida vitoriosa? Lá em 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, diz assim: porque, embora andemos na carne, nós não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Então, temos uma vida cristã vitoriosa, levando todo o pensamento cativo até Jesus. Tudo que você pensa se manifesta nas suas ações. Todo pecado começa na mente. Não existe um pecado que você comete com as suas atitudes, mas que você não pensou. Todo pecado a gente pensa. Todo pecado a gente tem ali algum instinto, alguma coisa que leva a gente a cometer aquilo. Então a gente tem que aprender a disciplinar a nossa mente para que as nossas ações reflitam aquilo de bom que nós pensamos. É aquela passagem lá de Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é santo, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Se nós fizermos uma faxina naquilo que entra no nosso corpo, através dos olhos, através dos ouvidos, tudo aquilo, os nossos olhos e ouvidos são a nossa fonte de entrada. Se aquilo que nós ouvimos e vemos for positivo, aquilo que nós falaremos e aquilo que nós tocaremos também será positivo. Então, vigie a sua mente, vigie os seus pensamentos, vigie aquilo que você assiste, vigie aquilo que você ouve, para que as suas ações sejam aprovadas por Deus. Deus só vai dar a vitória para você quando não tiver mais espaço para Satanás no seu coração. Não deixe espaço, não deixe o preguinho de Satanás, assim como o povo de Israel deixou e colheram caro depois, pagaram caro depois. Então, só podemos ter espaço, só podemos ter vitória se deixarmos o Espírito Santo conduzir a gente. Enquanto o Espírito Santo estiver batendo, tentando entrar e você não deixa, você vai ser um perdedor, você vai ser um fracassado.
Você só vai ser vitorioso quando ele entrar, fizer a faxina no seu coração, purificar o templo do seu coração, para que Jesus possa reinar supremo na sua vida. Amém? Então, gente, que essa é a lição de hoje e que nós possamos colocar em prática em nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, aqui, Senhor, estamos diante de Ti, reconhecendo que sem Ti nós não temos capacidade nenhuma de vencer. Não é por força, nem por violência, mas é pelo Teu Espírito que nós seremos vitoriosos. Então enche nossa vida até transbordar. Enche nossa vida para que nós possamos não sentir mais vontade de pecar, não sentir mais necessidade, não sentir mais aquele vício que puxa a gente para o lado errado. Nos ajuda, Senhor, a nos saciar em Ti, a ser suficientes, a nos preenchermos de Ti, para que o Senhor domine sobre a nossa vida. Fica conosco. Agora abençoe o estudo do livro, os pedimais. Dá-nos um bom dia, um bom início de semana. Abençoe e fortaleça a cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém.